6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, chuvosa, 7 de novembro de 2022. Hoje é o dia do radialista. Outra vez, hein? Vivemos a primavera brasileira com muita chuva. Em São José dos Campos, agora 15 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E São José dos Campos apertou ainda mais o cerco ao comércio ilegal de sucatas para coibir a comercialização de produtos furtados como fios de cobre. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do Executivo que amplia as restrições ao comércio de material reciclável suspeito de ser produto de furto. O projeto foi aprovado por unanimidade e agora vai para ser sancionado. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Pfizer e BioNTech anunciam testes de vacina que combina as proteções contra a gripe e contra a Covid-19. Urban e São José dos Campos abre concurso com salários de R$2.000. Artesp vistoria mais de 1.000 veículos nas rodovias paulistas em 106 municípios durante o mês de outubro. Equipe de Lula visita em Brasília local que receberá transição de governo. Hoje tem convocação da seleção brasileira para a Copa do Catar. Corinthians vence, Palmeiras e Santos empatam e São Paulo perde pelo Brasileirão. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 4 minutos. Repita. 7:04. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou para São Paulo no fim da tarde de sábado, depois de passar 5 dias na Bahia com a esposa Rosângela, mais conhecida como Janja. A viagem a Porto Seguro se deu após a vitória nas urnas no segundo turno das eleições, no último dia 30, contra o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Na capital paulista, o petista deve receber o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, nesta segunda-feira para dar continuidade às tratativas da transição de governo. Em especial, o anúncio dos nomes que irão compor a equipe de transição. E saiu aí mais uma fake news dizendo que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tinha tido um AVC e estava internado em estado grave em São Paulo, o que é tudo mentira. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, fez um alerta contundente para a gravidade da situação climática global e pediu ação urgente para evitar o caos climático. Guterres fez o alerta em transmissão de vídeo na abertura da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP27. A cúpula reúne até o dia 18 de novembro no Egito representantes oficiais de governos e da sociedade civil para discutir maneiras de enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. O secretário-geral citou o relatório lançado pela Organização Meteorológica Mundial, o órgão ligado à ONU. E ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas na noite de sábado em São Paulo. As dezenas foram 09, 22, 27, 30, 33 e 45. Repetindo, 09, 22, 27, 30, 33 e 45. Acertaram a quina 163 jogadores e cada um receberá R$28 mil. A quadra teve 10 mil ganhadores e o prêmio para cada um será de R$600. O prêmio para quem acertar os 6 números no próximo concurso é estimado em R$65 milhões. O sorteio será na quarta-feira. E um capotamento deixou 3 pessoas feridas na madrugada de ontem na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, trecho de Campos do Jordão, sentido Taubaté. O acidente aconteceu após o condutor do veículo perder o controle em uma curva, bater na guia e capotar. Ele não sofreu ferimentos. Já 3 mulheres que estavam junto dele foram encaminhadas ao pronto-socorro de Campos do Jordão. O atendimento foi realizado pelas equipes do Departamento de Estradas de Rodagem e pelo Resgate e pelas equipes da Polícia Rodoviária Estadual.
E o avião da Força Aérea Brasileira, FAB, que perdeu o sinal em Santa Catarina, foi encontrado no sábado em uma área de mata de Canelinha, na Grande Florianópolis. 2 corpos foram encontrados carbonizados, um capitão e o cadete que aprendia a pilotar. A aeronave de instrução modelo T-25 da Academia da Força Aérea perdeu o sinal na tarde de sexta-feira, quando o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado pela aeronáutica. Em nota, a FAB lamentou o falecimento dos militares e informou que vai investigar a queda. Segundo os bombeiros, o avião partiu de Pirassununga, em São Paulo, com destino a Florianópolis. Ex-funcionário terceirizado da área da limpeza da Prefeitura de São José dos Campos foi preso na manhã de sábado, após ser flagrado com um notebook furtado do prédio Paço Municipal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu o prédio e furtou o computador. O prédio estava trancado na ocasião e a Guarda Civil Municipal foi alertada pelo sistema de monitoramento. O homem foi encontrado com o notebook. Detido pelos guardas, o homem disse que cometeu o crime porque estava com dificuldades financeiras e precisava pagar a pensão alimentícia do filho. O ex-ator e pastor Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez, morreu ontem à noite, informou em um vídeo o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. Segundo o religioso, Guilherme, aos 53 anos, estava dentro de casa, caiu e morreu, supostamente no infarto. Nos últimos anos, ele havia se tornado pastor da denominação evangélica em Belo Horizonte. O crime cometido por Guilherme, que chocou o Brasil, ocorreu na noite de 28 de dezembro de 1992. A atriz e bailarina foi morta por Guilherme e sua então esposa, Paula Tomás. À época, Daniela e Guilherme contracenavam na novela De Corpo e Alma, da Rede Globo, escrita por Glória Pérez, mãe da atriz. O ex-ator foi condenado a 19 anos de prisão. 7 anos depois, em 1999, deixou o presídio, na época incondicional. Em liberdade, tornou-se pastor e atuante nas redes sociais. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista na região de Guarulhos. Pista expressa tem lentidão à altura do quilômetro 207 pelo excesso de veículos. Um pouco mais à frente tem obras na pista, quilômetro 214 também no sentido São Paulo, só que pela pista marginal. 219, pista marginal no trecho de Guarulhos também, mais um ponto aí com lentidão por causa do excesso de veículos. E no quilômetro 227 tem lentidão também, tanto na pista marginal quanto na pista expressa. Esses 2 pontos aí também causados pelo excesso de veículos, segundo informações da concessionária. A rodovia Ayrton Senna segue também com trânsito com lentidão na altura de Guarulhos, quilômetro 23 até o quilômetro 19, e o problema por lá também é o excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, apesar da chuva e de trechos com neblina. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito normal, mas a mesma condição de pistas molhadas, embora neste momento não há chuva na Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo nublado. No caso da Tamoios, tem garoa em pontos isolados, e aí, é claro, o motorista tem que redobrar a atenção com essa questão das pistas. Tem obras também a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos. Por lá também tem tempo nublado, com pistas molhadas, e a travessia está operando com maré baixa. Motorista deve ter atenção na hora de embarcar e desembarcar. 7:11. Repita. 7:11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante todo o dia no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também no litoral norte. A gente poderá ter períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora, como agora há pouco, no inclusive começo. Agora, né, Eloy? Isso que eu ia comentar. No começo dessa manhã, a gente já começou a semana com muita chuva, inclusive, viu? Durante o dia, hoje vai ser nessa linha mesmo. Às vezes aparece um pouquinho de sol, aí chegam as nuvens, chove novamente. Essa frente fria realmente tá meio estacionária por aqui, viu? Máximas previstas para hoje, na verdade, continuam mínimas, né? São José dos Campos não deve passar dos 20 graus, Caraguatatuba tem máxima prevista de 23 e Campos do Jordão não passa dos 15 graus. Aliás, essa é a temperatura agora aqui em São José dos Campos e Jacareí, 15 graus neste momento. 7:16. Repita. 7:16. Jornal da Manhã. Entrevista. E na próxima quinta-feira, Jacareí realiza o Fórum de Desenvolvimento Econômico 2022 Jacareí na Nova Economia. E para falar sobre esse evento que acontece aqui na quinta-feira, está aqui hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Luiz Fernando Massari, pela primeira vez no microfone da Rádio Jovem Pan. Massari, muito bom dia e seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan São José dos Campos. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Clemente. É uma satisfação, uma honra poder participar com vocês aqui. É toda nossa, pode ter certeza disso, Luiz Fernando. Me diga uma coisa, esse fórum acontece na quinta-feira e vai ser o dia todo de evento, né? Vai ser uma coisa muito bacana, Luiz Fernando. Perfeito, é o primeiro fórum pós-pandemia, né? Então nós percebemos que pós-pandemia existe um desejo grande por esse tipo de encontro, né? E vai ser ao longo do dia todo. Iniciamos pela manhã, terão 3 grandes programações, um no período da manhã, um no período da tarde e um no período da noite. Vai ter à noite mesmo, né? E quais são essas novidades para Jacareí, Luiz Fernando? Olha, nós pretendemos, Clemente, debater muito o futuro estratégico, futuro econômico da cidade e da região, né? Esse é o nosso objetivo. E nós estamos também colocando um projeto que é Jacareí na Rota dos Investimentos. Então os temas serão variados, de empreendedorismo, de inovação, mercado imobiliário. Vai ser bem dinâmico, com grandes palestrantes, vai ser muito bom. Secretário, o senhor falou que, né, vocês pretendem discutir o futuro estratégico. Que futuro é esse? O futuro ligado principalmente ao novo mercado, à nova economia. O mercado mudou pós a pandemia. Então, a dinâmica de compra é diferente, os desejos e necessidades também mudaram, tudo isso está mudando. Então, é esse ajuste que nós estamos fazendo, né, respeitando sempre a vocação local e trabalhando a visão regional. Eu particularmente acredito muito na força regional. Eu acho que a gente ganha a escala, né? Nós ganhamos quando nos unimos. Então, tenho defendido isso, que a gente tem que respeitar a vocação local, porém integrado à vocação regional. Isso ajuda muito ao desenvolvimento dos projetos. Interessante bem, Luiz Fernando, estou acompanhando aqui a programação desse evento. Serão empresários de Jacareí, indústrias de Jacareí e também da região também. Isso que você acabou de falar aí é importante não só em termos de município, sim em termos de entorno também. E esse pessoal estará presente, né, Luiz Fernando? Perfeito, é isso mesmo, Clemente. Nós, como falei, a visão ela tem que ser regional. Então a gente procurou oxigenar um pouco, né, e trazer pessoas de fora, né? Estará conosco, por exemplo, Oscar Constantino, da Oscar Calçados, do Grupo Oscar. Estará conosco Kiko Savaia, também mercado imobiliário. Terra Simão. Estará conosco o ex-presidente da Embrapa, que é a maior autoridade agro no Brasil hoje, Dr. Silvio Crestano, um grande especialista no assunto, que nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o agro também. Teremos o chefe de gabinete do reitor da USP, o professor Arlindo, falando também
sobre sustentabilidade, enfim, teremos o professor Wilson do ITA e mais vários outros nomes importantes aí que vão gerar um debate muito rico para a gente construir esse futuro estratégico para o crescimento da cidade integrado com a visão regional. Quais são as empresas, Massari, que estão aí apoiando vocês aqui de São José de Jacareí? Eu acho que tem a Tecnia, parece, a Tecnia tem, a Lavalpa, enfim, são várias empresas envolvidas nesse evento, né? Que estão apoiando esse evento, melhor dizendo. São várias empresas, sim. Nós teremos aí quase 50 expositores, entre empresas, entidades, né? Estará conosco aí Tecnia, Armco, Sicredi e assim várias outras. Teremos todas as entidades, Senai, Ciesp, Sebrae, enfim, as associações de Jacareí, as associações comerciais, Contur. Então vai ser realmente um debate bem ampliado, varrendo todas as áreas da economia, não vai ficar nada de fora. Esse fórum está aberto a quem, Massari? Olha, o público geral, né? Tanto faixa etária de jovens quanto pessoas mais maduras, né? E voltado para o empreendedor. Todo aquele que tem o desejo de empreender, todo aquele que tem ou já é empreendedor, também para grandes empresários. Iremos receber aí vários CEOs de grandes companhias, né, estarão presentes. Então, essa mistura, né, é legal porque é a troca de experiências, a network, a conectividade. Então, vai ser bem dinâmico e bem gostoso. Agora, é importante que as pessoas que queiram participar façam antes inscrição, seria isso, através de um site, né? Perfeito, é isso mesmo, Clemente. Nós temos o site, né? jacareí.sp.gov.br/fórum. É só entrar, jacareí.sp.gov.br/fórum. Isso. Tá ok. No próprio... Só digitar lá, Fórum de Desenvolvimento Econômico, já aparece o link, e aí fazer a inscrição e participar conosco. Onde será realizado esse evento, Luiz? Será realizado no Complexo Educacional Paulo Freire, conhecido como Teatro Ariana Suassuna. Ariana Suassuna, que mudou o nome agora, nem sabia. Falei, cara, quando eu vi isso, me chamou atenção. Até que está acompanhando aqui o Luciano Massari e a Marta Fernandes, que é da Comunicação do Futuro de Jacareí. Eu levei falei, gente, onde que... E tenho dentro da família pessoas ligadas à educação. Onde fica isso? Antigo Ariano Suassuna. Falei, como é que mudaram assim o teatro para, como chama agora? Complexo Educacional Paulo Freire. Paulo Freire, que também está dentro do que se imagina, já que é educação, é esse complexo, que são várias áreas além do teatro. Luiz Fernando, você sabe também que muita gente fica, poxa, como será esse evento? Você está falando de tecnologia, aliás, você também é do agro, né? Você fala de tecnologia, do agronegócio, sustentabilidade e o que mais as pessoas podem... E o Contur, que é o turismo também. Você está fazendo um trabalho muito bacana em prol do turismo local. Isso está está caminhando bem, Luiz? Qual a sua opinião sobre isso? Perfeito, nós estamos sim trabalhando, Clemente, em todas as áreas da economia, tá? Temos projeto para a indústria, posso falar na sequência, temos para o comércio, né? Para o turismo e para o agronegócio. Como eu falei no início, essa mudança econômica, né, que pós-pandemia, o hábito das pessoas estão mudando, inclusive para a alimentação, né, uma alimentação mais saudável e também para uma vida com maior qualidade de vida, que envolve o turismo. Então a gente está tracionando muito projetos ligados à agricultura com turismo, e turismo rural e gastronomia. Tanto é que nós receberemos aqui aproximadamente 10 produtores de queijos, que são produtores que têm o selo artesanal, que participaram do Mundial do Queijo no Brasil. E tem produtores que foram premiados na França, né? Então eles estarão também para dar uma leveza
no fórum, para um momento ali. Degustação. Vai ser muito Essa bacana. Essa é a leveza, né? Giovana. Ou seja, secretário, Jacareí tem vocação, né? Como o senhor mesmo tinha comentado aqui sobre vocação, né, das cidades, tem vocação para todas essas áreas. Tem sim. A parte Jacareí, ela é uma cidade, assim, característica dela econômica muito forte pela indústria. Mas a gente percebe que ao longo dos anos a indústria vem passando por um processo de desaceleração e o serviço vem aumentando. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando em cluster, tá? Isso é um projeto inovador, isso já é uma visão que eu trago aí para dentro do desenvolvimento. Para quem não sabe, o que é cluster? Cluster são cadeias produtivas. Por exemplo, um cluster aeroespacial. Um exemplo apenas. Você junta ali todos os fabricantes, fornecedores, academia, tudo que envolve a cadeia produtiva daquele setor. Isso gera um fortalecimento em escala, né? Cria musculatura e avança. Então é nessa direção que nós estamos trabalhando. Criamos uma governança para construir esses projetos com Senai, Sebrae e outras entidades. Estamos fazendo isso no comércio e estamos focados nos projetos novos que iremos lançar de turismo e de agronegócio. Giovana. Queria que o senhor falasse também se haverá rodada de negócio, porque geralmente eventos como esse, que envolve várias empresas, enfim, vários palestrantes, há rodada de negócios. Nesse fórum também haverá essa possibilidade de rodada de negócios, as pessoas sentarem, fazerem, conversarem ali sobre possibilidades, enfim? Ele responde depois do intervalo, pode ser? Ok. Bora. 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$5,04 ontem, com alta de 0,86%. O Ibovespa fechou em alta, subiu 1,08% na última sexta-feira aos 118.115 pontos, com um cenário externo favorável em meio às notícias de um potencial alívio da China com as restrições contra a Covid e também a repercussão dos dados de emprego dos Estados Unidos. Já o dólar fechou novamente em queda, perdeu 1,36% e foi negociado a R$5,05. Os principais índices de Wall Street nos Estados Unidos fecharam em alta na sexta-feira, depois que dados mostraram que foram criadas mais vagas de emprego nos Estados Unidos do que o esperado no mês de outubro. O Dow Jones subiu 1,26% a 32.403 pontos e o Nasdaq teve alta também 1,28% a 10.475 pontos. 7h31. Repita. 7h31. Muito bem, de volta aqui hoje conosco a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, o Luiz Fernando Massari, que fala sobre o Fórum de Desenvolvimento Econômico que acontece nesta quinta-feira lá no Complexo Educacional Paulo Freire, ali no Teatro Ariano Suassuna. Massari, a pergunta da Giovana sobre a rodada de negócios é com você agora. Sim, respondendo à pergunta, nós teremos sim a rodada de negócio, né? Chamamos de encontros setoriais e começarão às 14 horas, a primeira rodada vai até em torno de 1h30 mais ou menos, e às 16 horas a segunda rodada. Todas as salas estarão ocupadas e serão conduzidas pelo Sebrae, pelo Senai, pelo SESI, pelo Senac, pelo Instituto Federal e pelo GT Comex. Então, vai ser bem dinâmico. Nas salas ocorrerão os encontros e no auditório principal estará ocorrendo os painéis.
né? Serão 3 grandes painéis, um de inovação, um de empreendedorismo e um agro, que a gente está chamando cidade e campo na visão de sustentabilidade. Ô, Massad, deixa eu fazer uma pergunta a você com relação ao agro. A nossa região aqui lá nos anos 70, 80 foi muito forte na agropecuária. Depois ficou mais forte na área de plantação de eucalipto. Como é que está a situação hoje? Você que é do agro, você que cuida inclusive de gado de corte, é isso, né? Isso, Clemente, nós que eu digo, a região do Vale do Paraíba tem muita tradição no agro, né? Desde a época do Brasil colônia, nós passamos por cana-de-açúcar, por café, pelo leite, principal bacia leiteira do Brasil, né? E com o passar do tempo aí, perdeu-se essa identidade. O agro foi enfraquecendo e foi mudando e foi criando aí um polo industrial. Por causa do êxodo rural, o pessoal deixou o campo e foi para a cidade. Também. Para trabalhar na indústria, é isso, né? Exatamente, né? Um problema de sucessão que existe até hoje, né? Porém, o que nós percebemos, né? Em 2018, eu juntamente com um dos painelistas, que é o Dr. Silvio Crestana, que foi presidente da Embrapa, e conversando com ele, e ele escrevendo um projeto na ONU sobre segurança alimentar. E no debate eu provoquei ele, falei, Dr. Silvio, é possível a gente desenvolver o agro novamente no Vale? E ele me perguntou, por que, Massad, você está pensando isso? E eu coloquei para ele o seguinte, falei, no Vale nós temos mercado, nós temos infraestrutura, a melhor do país, você tem estradas boas, aeroporto, você tem o porto, enfim, e você tem tecnologia, quer dizer, você pode aproveitar também a mão de obra industrial para trazer a agroindústria e verticalizar a economia. Algo que já estava ocioso. Hoje encontramos terras no Vale do Paraíba que já não tem mais problemas passivos ambientais, porque já foram desmatadas lá no passado, né, no Brasil colônia, então não tem aquela pressão de desmatamento como é na Amazônia, né? E, ou seja, você tem vários pontos importantes para desenvolver, e ele topou, e aí nós começamos a trabalhar o Agropolo Vale. Então nasceu juntamente com o pessoal do Parque Tecnológico São José dos Campos e o Sebrae, nós lançamos o Agropolo Vale, que é um projeto agro para a região do Vale do Paraíba. Giovana. Secretário, o senhor falou no Parque Tecnológico, a Prefeitura de Jacareí e o Parque Tecnológico de São José assinaram no último dia 25 uma parceria operacional estratégica para o Centro de Inovação e Empreendedorismo. O que vai significar efetivamente isso para Jacareí? Seria o Parque Tecnológico Jacareí? Nós temos já em Jacareí o CIEG, que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí. Já existe, né? E o Parque Tecnológico de São José está vindo para somar conosco, para ajudar a gente a construir esses novos projetos. E serão projetos voltados um pouco de cada que nós falamos aqui, né? Estará voltado ao empreendedorismo, estará voltado à inovação e estará voltado à construção de cadeias produtivas. São os clusters, que é um grande know-how que o Parque Tecnológico tem, e a gente vai construir isso em conjunto. Bom, agora que pensar você aqui, a gente também acontece no 17 de novembro, o webinar entre vocês e também a Jovem Pan, isso, né? Já está confirmadíssima isso, né? Isso, vai ser muito legal, expectativa altíssima também. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco também desses projetos. Do fórum também, o que aconteceu no fórum. Isso. Aquele momento é para isso também, né? Exatamente. E nós vamos falar basicamente esses 2 pontos, né? Resultados aí do fórum, né? E os projetos que nós estamos construindo. Então dia 10 seria o fórum e 17 o webinar, junto com o Jovem Pan. Isso, em parceria com a Jovem Pan. Massad, muito obrigado, sucesso a você. Prazer ter aqui com a gente e estamos sempre às ordens, tá bom?
Eu que agradeço aí, fiquei muito honrado pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Clemente, Sena, Giovana, muito obrigado. Ora. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Libertadores, o Corinthians venceu o Ceará por 1-0, gol de Yuri Alberto nos acréscimos na Neoquímica Arena. O Santos e o rebaixado Avaí empataram por 1-1 na Arena Barueri. O empate afastou bastante a esperança de Libertadores para o Peixe. E deu o Fluminense no duelo de tricolores no Maracanã. O time da casa fez 3-1 no São Paulo. O Goiás venceu o rebaixado Juventude por 1-0 e se aproximou da classificação para a Copa Sul-Americana. O América Mineiro goleou o Bragantino por 4-1 em Bragança Paulista. O Coelho entrou de vez na zona de classificação para a Libertadores. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Fortaleza e Atlético Goianiense empataram por 1-1 na Arena Castelão. O Curitiba venceu o Flamengo por 1-0 e se manteve na Série A. E Cuiabá e Palmeiras empataram por 1-1. O resultado ainda deixa o Cuiabá ameaçado de rebaixamento. E pela Premier League, com o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo, o Manchester City venceu o Fulham por 2-1. Erling Haaland de pênalti fez o gol da vitória. No Clássico de Londres, o Arsenal venceu o Chelsea por 1-0. Os Gunners chegaram à vitória com o gol do brasileiro Gabriel Magalhães. O Manchester United perdeu por 3-1 para o Aston Villa fora de casa e não conseguiu entrar no G4 da competição. Já o Liverpool venceu o Tottenham por 2-1. Com a vitória, o Liverpool chega aos 19 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela de classificação. Pela La Liga, o Barcelona teve boa atuação jogando no Camp Nou no último jogo como profissional de Piqué. A equipe catalã venceu a Almeria por 2-0. O Real Madrid entra em campo hoje. Pelo campeonato francês, com grande atuação do menino Ney, o Paris Saint-Germain derrotou o Lorient por 2-1 fora de casa. O craque brasileiro abriu o placar, chegando a 11 gols e assumindo a artilharia da competição. E pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei, o Farmaconde venceu de virada o Vedacity Guarulhos por 3-1. A partida aconteceu no ginásio da Ponte Grande em Guarulhos. O Farmaconde volta à quadra amanhã, terça-feira, em novo duelo paulista. O time recebe o SESI na Farmaconde Arena. E pelo mundo do skate, a brasileira Raíssa Leal, a Fadinha, se tornou campeã mundial no Super Crown da Street League de Skate, a SLS, disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A vitória coroou um ano espetacular de Raíssa na Liga Mundial. A Fadinha venceu as 4 etapas da SLS: Jacksonville, Seattle e Las Vegas nos Estados Unidos e Rio de Janeiro no Brasil. E falta muito pouco para conhecermos os 26 jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, o técnico Tite anunciará na sede da CBF a lista de convocados.
Esta será a 32ª e última convocação feita por Tite, que já avisou que deixará o comando da seleção após o Mundial, independentemente da conquista ou não do hexacampeonato. Os jogadores escolhidos se apresentarão na segunda-feira que vem, dia 14, em Turim, na Itália, onde treinarão por 5 dias antes de viajar para Doha. A estreia do Brasil na Copa do Mundo será em 24 de novembro contra a Sérvia. E pelo mundo da luta, no UFC Apex, a brasileira Amanda Lemos venceu a também brasileira Marina Rodrigues por nocaute técnico no 3º round da luta principal do evento em Las Vegas. A vitória da peso palha a coloca como nova postulante ao cinturão da categoria, que hoje pertence a Carla Esparza. E pelo mundo do tênis, Holger Rune é pela primeira vez o dono de Paris. O dinamarquês de apenas 19 anos venceu Novak Djokovic por 2-1, derrubando um hexacampeão e faturando o primeiro Master 1000 da carreira. E para terminar, de acordo com informações do jornalista Fabrício Romano, o atacante Endrick do Palmeiras está no radar de 3 clubes gigantes da Europa. Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain estão preparando uma oferta pela jovem promessa. O jornalista italiano, que é especializado em mercado da bola, afirma que as 3 equipes correm na frente pela contratação de Endrick, embora estejam competindo com outros interessados. Ainda segundo Romano, os clubes podem acertar o negócio com Endrick, mas poderão contar com o jogador somente em 2024, quando ele completa 18 anos e pode concretizar sua saída ao continente europeu. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar um instante pra sempre, um pedaço da eternidade pra gente matar a saudade. Daquele momento. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h52. Repita. 7h52. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, e também na Avenida São José, na Vila Mascarenhas. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E hoje vai ter fumacê, né, Sena? Bom, até o momento não tem programação, então estamos aguardando ainda. No site da Prefeitura não tem programação do fumacê em São José dos Campos hoje. A sorte que está chovendo, né, lá em Morena? Então com chuva não tem jeito, né? Exatamente, de qualquer forma, provavelmente mesmo que tivesse programado, não teríamos efetivamente, ou não, né, porque a previsão é de o tempo ir mudando ao longo do dia. Vamos ver quem ganha nessa, né? Tá certo. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas para o motorista ainda no trecho de Guarulhos. Na pista expressa tem lentidão na altura do quilômetro 207. O problema lá é o excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Tem obras na pista também, quilômetro 214, marginal, ainda no sentido São Paulo. Aí um pouco mais à frente, quilômetro 219, também pela pista marginal, mais um ponto de lentidão aí pelo excesso de veículos. Pela pista expressa tem lentidão também no trecho de Guarulhos, no quilômetro 225, e depois, praticamente na divisa ali entre Guarulhos e São Paulo, 2 pontos de lentidão, quilômetro 227, tanto pela pista marginal quanto pela pista expressa. E os dois pontos aí também causados pelo excesso de veículos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. A Ailton Senna também tem lentidão, trecho de Guarulhos, quilômetro 23 até o quilômetro 16, e o problema por lá também é o excesso de veículos. Tem lentidão também para o motorista que vai em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Rodovia Hélio Smith, nesse momento, tem lentidão também. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, embora com trânsito fluindo bem, tem chuva ainda, pistas molhadas e tem trechos com neblina. Motorista tem que ficar atento aí, porque realmente a visibilidade está bastante prejudicada na Floriano Rodrigues Pinheiro em vários trechos. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito normal, embora com a mesma condição de pistas molhadas. Nesse momento não há chuva na Oswaldo Cruz nem na rodovia dos Tamoios, mas as pistas estão molhadas em ambas as rodovias. Falando da Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre e tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, mas por lá também tem tempo nublado, com pistas molhadas, e a travessia continua operando com maré baixa. Motorista tem que ficar atento aí na hora de embarcar e desembarcar. Além disso, a gente recebeu várias informações aqui dos nossos ouvintes, a quem agradecemos pela gentileza de todos os dias. Getúlio Vargas, pro motorista que está saindo de Jacareí em direção à rodovia Presidente Dutra, situação complicadíssima nessa manhã, trânsito travado, assim como na Estrada Velha, que liga Jacareí a São José dos Campos, até chegar no trecho do Santa Paula, o motorista também enfrenta problemas pela Estrada Velha, no sentido São José dos Campos. Tá aí as informações. Nosso muito obrigado aos ouvintes que todas as manhãs também nos ajudam aqui com informações em tempo real no Jornal da Manhã. E por falar em ouvinte, reclamação dos ouvintes, Eloy, pelo Vamos nosso lá. WhatsApp. Exatamente, que é o 12997077791. João Fernando, Clemente, ele é de São José dos Campos e ele, na verdade, reporta um problema aqui da sogra dele, que é uma senhora já com uma certa idade, e a residência dela está com problema no cavalete de água. Esse problema já existe há mais de 5 meses. Já foram feitos 4 pedidos, o João Fernando mandou todos os protocolos pra gente e até agora a Sabesp não tomou nenhuma atitude. Fica na rua Itambé, no Jardim Satélite. O nome da sogra aqui do João Fernando é Marlene Corel. Fica aí a nossa solicitação, né? 5 meses, 4 protocolos, é uma senhora, e até agora o problema não foi resolvido. E é só troca do cavalete pelo jeito, exatamente, tá com problema no cavalete. O hidrômetro lá, né? Exato, e aí consequentemente, por conta desse problema, tem falta d'água no imóvel, então é uma situação que realmente fica muito complicada, principalmente para uma senhora com uma certa idade já, né? A Vanessa é de São José dos Campos também, ela mora na Vila Zizinha, na região norte, e ela diz que desde que começaram as obras no centro da cidade, a prefeitura transformou uma área verde em frente ao condomínio que ela mora, aliás, em um depósito. A Vanessa diz que os moradores estão sofrendo muito com barulho desde as 6 horas da manhã, inclusive sábados, domingos e feriados, além de muita poeira quando o tempo está seco e muito barro quando o tempo está molhado. Ela diz que tem uma bebê que se assusta, acorda com os barulhos, né? Tá com alergia por conta da poeira. É na altura da rua José Maria Monteiro 230, na Vila Zizinha, na região norte de São José dos Campos.
Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. E vamos ao destaque final. Enquanto o governo eleito negocia com o Congresso a proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição, para poder ter mais despesas em 2023 fora do teto de gastos, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva pode perder 66 bilhões de reais em arrecadação no próximo ano, com a correção dos limites do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual, MEI, que está para ser votado na Câmara. O relatório do projeto, que atualiza esses valores, será lido amanhã. E a expectativa da Frente Parlamentar do Empreendedorismo é de que a proposta seja votada no plenário da Câmara já na semana seguinte. Os atuais valores dos regimes simplificados de tributação não são corrigidos pela inflação desde 2006. De acordo com a proposta, que considera o IPCA acumulado desde então, o limite de faturamento anual para se enquadrar como MEI saltará de R$ 81 mil para R$ 144 mil. Já o valor para se enquadrar no Simples como microempresa passa de 360 mil para 864 mil reais. E para as empresas de pequeno porte, o limite sobe de 4,8 milhões para 8,6 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, de janeiro a setembro deste ano, a arrecadação do Simples somou 114 bilhões, um volume bem superior aos 87 bilhões recolhidos no mesmo período do ano passado. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje em São Paulo com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Hoje tem convocação da seleção brasileira para a Copa do Catar. E o entrevistado de hoje foi o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Luiz Fernando Massari. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.